Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntos e juntas, e nesse momento, num dia tão especial, a Quinta-feira Santa, o dia da unidade, o início do Tríduo Pascal. A gente saúda você de perto e de longe. Lembra que essa nossa conversa é uma reflexão, uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, MTC, no Regional Nordeste 2, e convida você a curtir, compartilhar, a divulgar com mais pessoas. Quinta-feira Santa, dia da unidade, dia da ceia, dia do serviço, dia do lava-pés. O texto bíblico de hoje é João 13, versículos do 1 ao 15. João 13, versículos do 1 ao 15. Antes da festa da Páscoa, Jesus soube que chegara a sua hora para sair deste mundo para o Pai. E tendo amado os seus neste mundo, amou-os até o fim. Decorrendo o jantar, e já tendo o diabo lançado a intenção de o trair no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, e sabendo Jesus que tudo o Pai lhe dera para as mãos, e que proviera de Deus e que para Deus volta agora, levanta-se do jantar, despe as roupas e, pegando numa toalha, atou-a à cintura. Em seguida derrama água da bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a secá-los com a toalha que atara à cintura. Chega então a vez de Simão Pedro. Este diz-lhe: Senhor, tu lavas-me os pés? Jesus respondeu e disse-lhe: O que eu faço tu ainda não compreendes. Perceberás depois. Diz-lhe Pedro: Não me lavarás os pés jamais, até a eternidade. Jesus respondeu-lhe: A não ser que eu te lave, não tens lugar comigo. Diz-lhe Simão Pedro: Senhor, então não me laves só os pés, mas as mãos e a cabeça. Diz-lhe Jesus: Quem tomou banho não precisa, tirando os pés, de se lavar, pois todo ele está limpo. E vós estáis limpos, ainda que não todos, pois sabia quem o estava a atrair. Por isso disse que não estáis todos limpos. Depois de ter lavado os pés deles, pegou na sua roupa e voltou a reclinar-se à mesa. Disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, sou de fato. Se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, tal como eu fiz, façais vós também. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto que, sem sombra de dúvida, é um dos mais significativos, fortes do Evangelho de João. No dia da Quinta-feira Santa, quinta-feira que expressa uma série de símbolos e sinais de gestos da humanidade, da emoção, da vida, da sacralidade do serviço de Jesus. Eu sempre explico uma coisa antes, é sempre bom a gente colocar algumas questões, deixar algumas questões postas. Hoje não é o dia do padre,
Hoje é o dia da unidade. A ideia de clericalismo faz a gente sequestrar o dia que é o dia da unidade, de todos sentados à mesa para fazer a ceia com Jesus, e transformar num dia do Padre. Por mais que Jesus, já no Antigo Testamento, durante a caminhada de Jesus, em vários sinais, Jesus indica como a sua comunidade pode se organizar, mandando de 2 em 2 para perdoar todos os pecados, batizar a todos. Isso já é um sinal, um símbolo de que a comunidade deve e vai se organizar em volta de um sacerdócio presbiteral. Jesus organizando, dizendo como devem ser, o momento da ascensão de Jesus, tudo isso leva a esta comunidade entender que o sacerdócio presbiteral, e depois seguimos nós nessa nossa comunidade de sucessão apostólica, e os bispos sucedem os apóstolos, os padres e diáconos, e depois os religiosos e religiosas e todo o povo de Deus, nós nos irmanamos para cuidar disso. Tudo isso é perfeito, é bonito, só que a gente não pode dar vez a um tipo de clericalismo que quer sequestrar o dia da ceia, o dia do serviço, como o dia do Padre. O dia do Padre é dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney. Durante o ano, no próprio tempo da Páscoa, o domingo do Bom Pastor, que é o dia de oração pelas vocações, e ali se reflete o Padre novamente. Em junho, no dia do Sagrado Coração de Jesus, é o dia de oração pela santificação do clero, ou seja, tem dias demais para refletir sobre um dos grupos, um dos setores, uma das categorias que compõem toda a nossa comunidade. Já tem dia demais. O dia da Quinta-feira Santa não é o dia do clero, não é o dia de reforçar o clericalismo. O texto que a gente leu, ele não reforça isso. Ele não dá conta de dizer que hoje é o dia porque Jesus instituiu hoje o sacerdócio presbiteral. Não. Jesus, nesse dia da ceia, institui a Eucaristia, pão da partilha, e com o seu gesto diz: eu sou o sacerdote, o altar e o cordeiro. E a exemplo dele, in persona Christi, muita gente seguiu nesse caminho, e na organização da igreja se dispôs a se tornar um presbítero. A gente não pode dar conta de que nesse dia exclusivamente fechadinho, Jesus instituiu, deixou tudo certinho sobre o presbiterato. E aí a gente tem que focar na dimensão do clero. Não, hoje é o dia da unidade. Para deixar bem claro, não estou dizendo que a vocação presbiteral não é importante, não estou dizendo que Jesus não institui o sacerdócio. O que eu estou querendo dizer é que neste dia a gente não dá conta disso, a gente dá conta da unidade. A gente foi colando isso porque há um costume que é bonito, mas deveria ser melhor refletido com as comunidades, de que nesse dia, na missa do Crisma, o bispo, junto com os padres, com os seus colaboradores, os padres fazem a renovação das suas promessas sacerdotais, mas o fazem no início do tríduo pascal para poder fazer com a gente, no sábado de Páscoa, a nossa renovação das nossas promessas batismais. Então, durante o tríduo pascal, todos e todas nós, padres ou não, faremos a renovação das nossas promessas. Faremos, uma vez que nossos pais e padrinhos fizeram por nós, mas na Crisma a gente faz, e aí a gente faz, e os padres também renovam.
É tanto que uma boa parte das dioceses não fazem a missa crismal, essa missa da renovação, das promessas e da consagração dos óleos, não faz necessariamente na quinta-feira santa de manhã, faz uma semana antes, faz outro dia. Então, a gente precisa entender apenas isso. A vocação presbiteral é importantíssima, mas na quinta-feira santa a gente está dando conta da celebração da unidade. Eis que eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Lavem os pés de todo mundo. Tomai e comei todos vós. Eu te peço, Pai, que todos sejam tudo que essa celebração remete é a unidade. Todo mundo, não fica ninguém de fora. Eu estou dizendo isso porque a gente vem criando em algumas décadas essa ideia de que é o dia do clero e está transformando esse momento celebrativo em outras coisas. Eu já fui em algumas comunidades que tem presente para o padre no meio da missa, que tem parabéns para o padre. E o pobre do padre, coitado, ele entra nessa onda, ele acha que é dia do padre mesmo, ele embarca nessa e ele esquece de, na homilia, fazer a reflexão sobre a unidade, sobre o lava-pés, sobre o serviço, sobre a Eucaristia, sobre a partilha. Eu fui a uma quinta-feira santa e o padre, ele entrou tanto nessa ideia de que era dia do clero e não da unidade, que ele só falou dos sofrimentos que o padre tem, para dizer, olha, vocês rezem por mim, a gente sofre muito. É inegável que é uma das vocações mais sofridas, mais apedrejadas, mais vistas e julgadas. Mas a gente precisa de usar de outros momentos para refletir essa caminhada. Esse dia é o dia da unidade. E esse dia começa dizendo, e a leitura começa dizendo, antes da festa da Páscoa, Jesus soube que chegará a sua hora e ele vai convocar uma ceia, vai chamar os seus para fazer a Páscoa junto. Antes da festa da Páscoa, Jesus faz a sua Páscoa. Ora, aquela Páscoa antiga não dá mais conta. Jesus faz uma nova Páscoa, por isso não há necessidade de fazer naquele dia. Inclusive porque sabe que é chegada a sua hora. Mas a Páscoa não é mais naquele dia. A Páscoa é naquele momento em que ele convoca a ceia. Essa é a nova Páscoa, a nova e eterna aliança. A Páscoa antiga, a Páscoa que já tinha sido esvaziada e virou um grande festival político, ela está esvaziada, ela não dá conta. Por isso é feliz começar esse texto dizendo antes da festa da Páscoa. Antes de pensar nessa Páscoa antiga, Jesus propõe uma outra Páscoa. E o que é que acontece nessa Páscoa? O que é de extraordinário que acontece nela? Jesus bota um avental. Jesus é o mestre. Jesus convida para a ceia. Quando alguém convidava para a ceia, naquela época, vamos lembrar que eram mesas baixinhas, era quase rente ao chão, só quase que se deitava para comer e conversar. Quem vinha de longas viagens, vinha com os pés sujos, cansados, e o dono da casa pedia a um serviçal para lavar, pedia não, né? Mandava para lavar os pés de quem estava chegando. Um gesto de honrar aquela pessoa, mas não era o dono da casa que fazia, não, ele mandava o servo. Isso é serviço de empregado. Jesus, o mestre, quebra com essa lógica e diz: o maior no reino é quem serve. O maior aqui é quem serve. E bota um avental. É por isso que esse é o dia da unidade, porque esse é o recado para que as igrejas sejam serviçais, igrejas de avental. Jesus não pede que coloque rendas e casulas douradas e paramentos riquíssimos, mais caros que um salário mínimo de quem está frequentando ali, de um dos trabalhadores. Jesus quer que coloque o avental. E a partir daí, esse é o gesto. O costume de lavar os pés segue na nossa igreja.
mas precisa ser um costume, não só costume, mas um símbolo que crie vida na gente. O Dom Pedro Casaldáliga dizia que, ao invés de um bispo receber na sua ordenação, perdoe-me, não era o Dom Pedro, eu fiz uma confusão, era um bispo italiano. Eu confundi porque a mensagem é tão semelhante. Eu vou me lembrar do nome desse bispo italiano e na próxima reflexão eu digo. Mas ele dizia assim: ao invés do bispo receber um báculo e uma mitra no dia da sua ordenação, ele deveria receber uma bacia, uma jarra com água, para sair lavando os pés de todo mundo na igreja. Esse é o gesto simbólico e forte das nossas comunidades. O avental, a bacia e a jarra d'água. Tanto que as nossas igrejas até hoje têm. Aquilo que os nossos irmãos diáconos usam, e a gente aprendeu a chamar de dalmática, aquilo na verdade é um avental para servir na celebração. É porque a gente enfeitou tanto, botou tanta renda, tanto ouro, tanta pérola, tanta coisa, que ninguém mais lembra daquilo como um avental. Mas aquilo é um avental, aquilo é o símbolo do serviço. Aquilo é para dizer, olha, a igreja vai continuar com o avental. Ali a gente coloca o registro de que Jesus é o servo e a igreja continua serva, diaconiza. A igreja precisa ser diaconisa. Chega de renda, chega de dourado, é hora do avental. Quando Jesus termina esse gesto, ele volta a sentar-se à mesa de avental. Porque enquanto ele está com aquele avental, ele é servo. E aí ele está dizendo, eu sou mestre, mas o mestre tem que se abaixar para servir. Tem que ser o servidor. Mas agora ele dá outro gesto. Se eu sou o servidor, se eu sou o trabalhador tem que estar na mesa. Porque é lógico que o dono da casa, quando fazia uma ceia, mandava ele lavar os pés, mas o empregado não ia sentar na mesa com os outros, não. Ia comer lá nos fundos da casa. Jesus disse, o trabalhador, o simples, a trabalhadora, a simples, precisam estar na ceia e no centro. Por isso Jesus, em nenhum momento do texto, diz quando Jesus coloca o avental, mas não diz que ele tira. Isso é um sinal muito forte para as nossas comunidades. Quando é que as nossas igrejas, os nossos movimentos, as nossas entidades de militância, as nossas pastorais, quando é que a gente deve tirar o avental? Nunca. Enquanto Jesus estiver com o avental servindo presente na história, a gente não deve tirar nunca. A gente nunca deve tirar para botar uma casula de ouro. É momento contínuo de colocar o avental. Por isso é que é uma nova Páscoa. Jesus inverte a lógica. O mestre serve e o trabalhador se senta na mesa. Jesus inverte a lógica e por isso é que aquela Páscoa antiga não vai dar conta desse gesto. Então, entende? É por isso que dentro desse esquema onde Jesus quebra com a hierarquia, ele não ia fazer esse símbolo de quebrar com essa hierarquia e ao mesmo tempo criar um grupo seleto de presbíteros. Ele não ia fazer isso nessa ceia. Jesus vai orientando durante a sua vida como é que o sacerdócio, como é que aqueles que vão animar as nossas comunidades devem ser. Ele junta os discípulos, orienta, ensina, envia, e ele vai ensinando. Ele não vai institucionalizar, instituir um sacerdócio presbiteral no dia de sua Páscoa. Ele institui o amor, o lavar os pés, a unidade. É por isso que todos estão ali. Ele é o servo, ele é aquele que está junto, ele é o trabalhador. Por isso é o dia da unidade. Na ceia, Jesus institui comida e bebida para todos e todas nós. E daí vem o gesto profético. No
ponto máximo das angústias, no ponto máximo da dor, no ponto máximo da tristeza, no ponto máximo das contradições da vida, Jesus resolve fazer uma ceia. Jesus resolve fazer a ceia. Ou seja, Jesus nos ensina que a gente só vai construir Páscoa se mesmo em meio às dores, a série de situações, com essa coisa pesada, com essa política de morte e de violência que a gente vive, a gente só vai fazer Páscoa, a gente só vai ter ceia se a gente lavar os pés da humanidade. Aonde a gente está, nas nossas comunidades, nos nossos grupos, aonde a gente está lavando os pés de quem está ali, lavando os pés daqueles e daquelas que a gente precisa incluir na ceia, porque esse capital aí fora não traz, não inclui, ou a gente está só de paisagem? Aonde eu estou servindo, aonde eu estou na pastoral, onde eu estou na militância, eu lavo os pés da humanidade ou eu fico desconfiado daquele gesto? Essa pergunta é que a gente precisa fazer. Porque mesmo que o capital queira transformar a Páscoa em mercadoria, a ceia é dos trabalhadores. Jesus está dizendo isso. Eu, mestre e senhor, servi e estou aqui na mesa de novo. Então, a ceia não é desse mercado, não é desse capital. A ceia é dos trabalhadores e das trabalhadoras. Essa é a lógica. Ora, é nesse sentido que Jesus foge do puritanismo. É a partir daí, dessa inversão, uma nova Páscoa, que Jesus foge do puritanismo. Começa como mestre com o avental, lavar os pés de todo mundo, e Pedro, ainda muito ligado ao tradicionalismo da religião, ao fundamentalismo religioso, Pedro dá uma de puritano: Senhor, tu não vai me lavar os pés, não. Ele diz: Pedro, só tem parte no meu projeto quem viver esse gesto comigo. Aos poucos você vai entender, mas agora é preciso viver o gesto. É preciso viver o gesto. Esse gesto de adesão ao meu projeto. Senão não tem parte comigo. Tem parte com outro tipo de gesto, com outros gestos. Aí Pedro, para não sair daí assim, apela para o puritanismo, como muita gente nas nossas igrejas faz. Quando é desarmado pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, começa a apelar para o puritanismo. Ah, senhor, então não me lave só os pés, não, me lave a cabeça, as mãos. Puritanismo barato. Jesus diz: olha, Pedro, não tem nada a ver essa história. O símbolo é outro. Quem já tomou banho não precisa disso. Se você já tomou banho, eu não preciso fazer esse gesto para aparecer. Todos estão limpos. Não todos, mas se já tomaram banho, vós estar limpos. O gesto é lavar os pés. É lavar aquela parte que a sujeira do mundo, da caminhada deixa, e aquilo que é dito como mais humilhante para um servo, lavar os pés do outro. É aí que a gente tem que chegar e desmistificar esse gesto. Então, mesmo num momento como esse, sempre tem alguém que apela para o puritanismo, e Jesus diz: não. Aqui é o gesto, aqui é a vida, aqui é a presença. É a vida quem importa. Não é o puritanismo. E é por isso que ele faz isso com todo mundo. Ele faz esse gesto com todo mundo, mesmo com Judas. Judas está lá. O diabo já tinha posto no coração de Judas. O divisor já tinha colocado Judas do outro lado do projeto de Jesus. Mesmo assim, ele está lá e Jesus lava os pés, e Jesus comunica. Jesus não deixa de dizer uma palavra que acolhe a todos. É bom a gente lembrar uma coisa, eu sempre digo isso também. Por mais que a gente fale de várias interpretações, porque Judas traiu Jesus, e são interpretações boas e válidas para a gente ampliar a força desse momento e desse grupo de Jesus,
Por mais que a gente diga, não, Judas se desencantou porque pensava que o projeto era de um jeito e era outro. Não, Judas era do grupo dos sicários e queria uma luta com armas. Judas, isso e aquilo. São leituras que têm fundamentação ou não, podem dar conta de ajudar a gente a buscar mais coisas, mas a Bíblia, o Evangelho que a gente lê, dá conta de uma única coisa: Judas traiu Jesus por dinheiro. E este motivo não é menor do que os outros motivos. Judas traiu Jesus por dinheiro. Toda vez que aí vamos prestar bastante atenção nisso. Toda vez que o poder religioso fundamentalista e o poder político se unem, a primeira coisa que eles fazem é tentar comprar pessoas simples para fazer com que os pobres, para fazer com que a gente, classe trabalhadora, se choque uns contra os outros. Se Judas era humilde ou não é uma outra história, mas ele entra no grupo dos simples e dos humildes de Jesus e se faz um deles ali. E o poder político e religioso se unem para comprar alguém dali. A gente já viu muita gente das nossas comunidades e grupos serem compradas. E aqueles que pregavam a partilha e a solidariedade, tem muita gente que está pregando outra coisa, desgraça, morte. Pregando que vacina mata, pregando que Covid só foi uma gripezinha. Pregando que a gente não tem que respeitar o modelo democrático, onde a gente pode viver e construir formas de ter justiça e paz para todos e todas. A gente sabe dessa história, de gente que caminhava com a gente e agora está fazendo sinal de arma com a mão, dizendo que bandido bom é bandido morto. Toda vez que o poder religioso fundamentalista se junta com o poder político para tramar o mal, sempre procura alguém humilde, alguém do povo para comprar. E o texto bíblico dá conta disso. Judas traiu Jesus por dinheiro. Eu repito, outras leituras são importantes, ajudam a gente, mas o texto bíblico dá conta de um motivo: Judas traiu Jesus por dinheiro. E, como muita gente, é usado para tramar. Vamos ter muito, muito, muito cuidado com isso. É como se a gente dissesse assim: faltou a Judas consciência de classe, consciência de reconhecer que Jesus era um com ele, era o filho do carpinteiro e filho de uma mulher que veio de uma colônia favela. E é a esse homem a que Deus chama: este é o meu filho amado. É deste com que se caminhou e se percebeu que era o Messias. Faltou a Judas essa consciência, que no dia a dia a gente pode chamar entre nós, nas nossas decisões, nas nossas adesões, na opção pelos mais pobres, a gente pode chamar de consciência de classe. Hoje, inocentes continuam morrendo. E aí a gente só vai salvar essa humanidade se a gente lavar os pés da humanidade. Nós, enquanto humanidade, só nos salvaremos se a gente lavar os pés uns dos outros, umas das outras. Aonde a gente estiver. Não é só dizer: olha, a gente veio para dar um apoio. Procura se perguntar: com que gesto? Qual é a minha missão aqui? Como é que eu vou lavar os pés dessa gente aonde eu estou? Esse é o gesto da unidade, o gesto do acolhimento, do fazer ceia, do anunciar e viver Páscoa mesmo em momentos difíceis, lavar os pés de todos e todas, construir humanidade. Eu queria concluir essa nossa reflexão com uma oração que na verdade é uma música que as nossas comunidades cantavam sempre na Quinta-feira Santa. Era tão bonito, quando eu era criança eu ouvia, achava isso lindo. Depois vem o rigorismo litúrgico. Uma coisa é ter o cuidado com a liturgia, com os ritos, para que de fato nos ajudem a viver o mistério. Outra coisa é o rigorismo que muita gente faz e transformou a liturgia em
em sessão de etiqueta, né? Com que talher se come ou não. Mas antes desse rigorismo, a gente cantava essa música. Quem foi que aqui nos reuniu? Era o hino, e em muitas comunidades se dizia, esse é o hino da unidade. Então vamos rezar juntos. Se você conhece essa música, me perdoe as falhas aqui no cantar, mas cante também comigo, vamos rezar junto dessa nossa quinta-feira santa. Quem foi que aqui nos reuniu? Foi o amor. Quem foi que um dia na cruz nos redimiu? Foi o amor. Quem livrará os pecados deste mundo é o amor. Quem é o maior é o amor, e o mais profundo é o amor. Que levaremos nós daqui é o amor. Qual a mensagem que vamos transmitir é o amor. Como é possível nossa vida transformar pelo amor? E o mundo todo pelo amor, valorizar pelo amor. Juntemos nossas vozes e demos-nos as mãos, assim ninguém nos poderá vencer. Pelo Cristo libertador, nele por ele, libertaremos este mundo pelo amor. Que Jesus nos ensinar foi o amor, quando nasceu e a tal ponto se humilhou foi o amor, lavando os pés dos discípulos, assim por nosso amor, qual servo humilde por amor, até o fim por nosso amor. Porque Jesus parece pão, é por amor, parece vinho e se torna refeição, é por amor, e vem nutrir o faminto pecador por seu amor, fazendo dele por amor corredentor, eterno amor. Juntemos nossas vozes e demos-nos as mãos, assim ninguém nos poderá vencer. Pelo Cristo libertador, nele por ele, libertaremos este mundo pelo amor. Um bom tríduo pascal para todo mundo, uma feliz Páscoa de Jesus libertador nas nossas comunidades. Abraço. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.